Olá pessoal, meu nome é Clovis, eu sou aluno de Ciência da Computação da UFBA. Comecei agora no semestre de 2023.1 e hoje vou estar apresentando o meu trabalho do desafio somador-subtrator da matéria PCL, Projeto de Circuito Lógico. A proposta do trabalho foi criar um circuito que realizasse a soma ou subtração de dois números binários de 6 bits. Como vocês podem ver, e a partir da soma e subtração desses números, nós exibimos essa operação em diversos displays hexa e de 7 segmentos. Os de 7 segmentos estão sendo usados para representar os sinais, certo? E os displays hexa representam os números tanto de entrada quanto de saída. A fim de fazer uma demonstração básica, podemos ter aqui como entrada, ativando aqui, por exemplo, 6 mais 1 vai ser igual a mais 7. Caso nós tenhamos uma operação desse tipo, por exemplo, que parece não fazer sentido, né? Nós estamos somando dois números positivos e obtemos um número negativo. Isso é porque ocorre overflow. Acredito que vale a pena falarmos sobre as questões mais elementares envolvidas no circuito e progredirmos para as partes mais complicadas. Então, a parte talvez mais importante deste circuito é o somador completo, né? Essa é a parte mais básica do circuito e é esse somador completo que de fato está por trás de tudo aí, né, nesse circuito. Eu anotei aqui as expressões referentes a S e TS. Eu chamei de S a saída do somador completo e de TS o transporte de saída dele. Eu usei, na verdade, essa terminologia para todos os subcircuitos, né, para representar genericamente qualquer saída ou transporte de saída. E para representar entradas genéricas, eu também utilizei X, Y e TE. Né? X e Y são letras maiúsculas para representar uma entrada de bit qualquer e TE é o transporte de entrada, geralmente associado a outros somadores, né? Quando nós fazemos a associação em série deles. A expressão que representa essa saída vai ser x XOR y XOR TE e eu poderia utilizar apenas uma porta XOR para realizar essa operação, porém parece que o Logisim recentemente não estava funcionando muito bem, deu alguns bugs quando eu tentei utilizar apenas uma porta XOR para realizar essa operação. Então, associando duas portas XORs do jeito que eu fiz aqui, temos o mesmo resultado. E aqui nós temos o nosso somador e subtrator completo. Esse somador e subtrator completo utiliza de uma série de somadores completos e um sinal de controle que vai decidir se teremos uma soma ou uma subtração, né? A gente faz isso através da notação de complemento de 2. Então, se eu tenho zerado aqui o meu CV, que é a chave, né? Eu utilizei para denominar a chave. Se eu tenho ele zerado, nós vamos ter uma operação de soma simples, certo? Então, esse x0, y0, x1, y1, x2, y2 e assim por diante vai ser
vai ter como resultado esse S0, S1, S2, S3, S4 e S5, que são o resultado da soma entre cada dígito do meu número binário x e do meu número binário y. Quando acionamos essa chave, eu vou ter uma subtração. E isso acontece porque, da maneira como associamos, né, os dígitos de y, que é o meu segundo número, né, na operação, e essa chave, eu vou realizar implicitamente no circuito uma operação de complemento de 2 com o número binário y. E essa chave também já serve como um transporte de entrada aqui no primeiro somador completo para representar o mais um da operação de complemento de 2. E aqui, obviamente, né, quando nós acionamos os dígitos de y, por conta dessa porta Shor associada à chave, quando nós temos a chave ativada, teremos como resultado o bit y0, por exemplo, invertido, que é justamente a operação de complemento de 2. Realizada a operação de soma ou de subtração, eu vou ter essas saídas que eu posso utilizar da maneira que eu quiser e um transporte de saída aqui que vai corresponder à ocorrência ou não de overflow. Sabendo das regras, né, de operações entre binários e operações com complemento de 2, a gente sabe que se houver um transporte de saída do penúltimo dígito, né, do penúltimo dígito que eu estou somando no número binário para o último, ou do último para fora, isso indica a ocorrência de overflow. Por isso, eu utilizei essa porta Shor para representar aqui se eu tenho ou não um transporte de saída aqui nesse penúltimo somador completo e se eu tenho um transporte de saída nesse último somador completo. O próximo subcircuito que nós temos aqui, extremamente importante também, é o circuito que realiza a operação de complemento de 2 por si só, né? Esse circuito, ele, pelas especificações do projeto, vai receber como entrada o meu número binário A e o meu número binário B, e através de um sinal de controle que o usuário determina, né, se ele vai querer um número negativo ou um número positivo na operação, esse dispositivo vai realizar ou não o complemento de 2 desse número. Se eu tiver aqui nesse controle 0, isso quer dizer que eu não vou realizar complemento de 2 para o meu número, então o meu número vai ser positivo. Se eu clicar e tiver 1, isso quer dizer que ele vai realizar a operação de complemento de 2 e eu vou ter um número negativo. A maneira como esse circuito realiza a operação de complemento de 2 é: quando a gente tem esse sinal de controle como 0, eu vou ter os meus dígitos de entrada do número binário somados com um monte de 0 aqui, né? Eu tenho o terra conectado nesse dispositivo, que é o nosso somador subtrator completo. Inclusive, acho que cabe mostrar, né, as representações de subcircuito dessas peças. Esse é o do somador subtrator completo, esse é o do somador completo, e aqui nós temos um subcircuitozinho que eu só fiz para diminuir o tamanho da porta Shor na hora de colocar aqui, que ficou um pouquinho menor e eu acho que mais fácil de utilizar, né? Então, quando nós temos esse sinal de controle como 0, eu vou estar simplesmente somando 0 a todos esses
dígitos do meu número binário qualquer. Então, verifica-se que ele não vai sofrer alteração, então, tranquilo. Isso quer dizer que o usuário quer um número positivo, portanto, não realizamos a operação de complemento de 2. Se nós ativarmos esse sinal, ele vai, por conta dessa porta XOR, inverter os bits. Ele vai inverter esse número binário, né, bit a bit. E eu vou somar o número binário invertido com simplesmente 0,00001, justamente a operação de complemento de 2. Como saída, eu tenho o número em notação de complemento de 2, que eu posso utilizar quando eu for realizar a soma ou a subtração desejada. Por último, nós temos o circuito completo. Aqui eu tenho o meu número A de entrada, cuja única restrição é que ele sempre deve ser digitado como um número positivo, conforme as especificações do problema. O meu número B de entrada e uma sequência de fios aqui, a partir de um distribuidor, que vai me dar os dígitos binários separados de cada um desses números, A e B. Aqui eu tenho simplesmente alguns túneis utilizando esses dígitos para eu poder colocar aqui nos displays hexa e fazer a representação desses números. Aqui a gente tem uma chave que vai controlar o complemento de 2, caso o usuário queira um número negativo ou um número positivo. Podemos, por exemplo, fazer aqui 8, aqui 6, e o usuário pode decidir por fazer menos 8 mais 6, que vai resultar em menos 2. Então essa chave vai ser o complemento de 2 de A, que é realizado nesse circuito aqui. Essa chave aqui é para o complemento de 2 de B, que eu posso realizar também, e é realizado nesse circuito aqui. Dados os números com a operação de complemento de 2 realizada ou não, independente de se eu apertar essa chave ou não, eu vou ter como entrada no meu somador e subtrator completo esses números que saem dos túneis, e como entrada também a minha chave de mais ou menos, que é justamente aquele sinal de controle que eu mostrei, que determina se eu vou ter uma operação de soma ou subtração. Aqui na saída, nós utilizamos o MSB para determinar se devemos ou não realizar uma operação de complemento de 2 antes de conectarmos o resultado a um display hexa. Obviamente, se tivermos um MSB igual a 1, não podemos jogar direto no display hexa e esperar que ele esteja no formato correto. Nós temos que realizar uma operação de complemento de 2 e, obviamente, indicar o sinal. Esse MSB também serve para indicar que o sinal é negativo, assim como os sinais das chaves, né? Eles vão indicar se eu vou ter operações de soma e subtração, e esses sinais aqui, controlados alguns desses segmentos, dos displays de 7 segmentos, que fazem o sinal de menos ou o sinal de mais. É isso. Para os futuros calouros que talvez estejam assistindo esse vídeo, espero que tenha ajudado um pouco. E para o professor, espero que o trabalho tenha atendido às expectativas e aos requerimentos especificados no projeto.